Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre seletividade alimentar, recusas alimentares, quais as diferenças, por que pode acontecer com as crianças, como podemos ficar atentos para ajudar os pequenos a aceitarem melhor a alimentação saudável. Primeiro de tudo, um fator muito importante é que o conhecimento nunca é demais, ele vai livrar a gente de algumas ciladas em relação à alimentação, né? Tanto dos adultos, dos adolescentes, quanto das crianças. Então, quanto mais você sabe sobre alimentação, quanto mais você pesquisa, quanto mais você estuda, mais você vai conseguir ajudar o seu filho aí na sua casa. Também é importante dizer que introdução alimentar vai até os 2 anos de idade. O que ocorre é que a partir dos 12 meses, a criança começa a ter uma preferência por alguns alimentos e ela tem uma aceitação maior daquela variedade e um pouquinho de uma aceitação menor daquela outra, alguma vez uma recusa, mas não significa que isso é seletividade alimentar. Seletividade alimentar tem um grupo muito extenso dos alimentos que a criança não gosta e não consegue comer. Não é nem que não gosta, é que não consegue aceitar. Mais de 20 alimentos, alguns alimentos de determinado grupo. Então, isso é tema para para um próximo vídeo. Nesse aqui a gente vai falar mesmo sobre recusas alimentares. Quando a criança completa 12 meses, tá lá na introdução alimentar, a mamãe tá fazendo tudo certinho, com acompanhamento da Nutri, fazendo os testes alergênicos, né? Tudo conforme manda o figurino. Chega aos 12 meses, a gente pode dar uma bolachinha agora. Ai, o que tem? É só uma bolachinha de maisena, só um docinho, não tem problema, um pirulito. E essas coisas atrapalham na alimentação saudável da criança. Por que atrapalha? Porque a criança ainda está em introdução alimentar, ela ainda está em formação de paladar. Então, ao invés de eu dar para o meu filho uma bolacha de maisena que não contém nenhum nutriente que a criança precisa, que está completamente em formação, dar um chocolate após o almoço como sobremesa, a criança que nunca comeu chocolate, ela não sente falta do chocolate, ela não sabe nem o que é. Então, ao invés de você fazer essa substituição ou se atrever a dar isso à sua criança, é melhor com que você continue a oferta de variedades alimentares saudáveis. Por quê? Porque assim a gente está prevenindo que a criança tenha um quadro forte de recusa. É natural que se eu como brócolis 4 vezes na semana, na 6ª vez eu já não queira comer mais. A gente cai muito na monotonia alimentar de que ai, fui lá no mercado, comprei uma couve-flor gigante, um brócolis gigante, e eu vou oferecer tudo isso na semana para não jogar fora, para não haver desperdício. Só que lá no 3º dia a criança já não quer comer mais. Por quê? Porque a gente tem que ter essa variação também para a gente se sentir convidado a comer. Comer vai para nutrir, mas também tem do emocional, também tem do prazeroso. Então, é importante a gente fazer essa variação. Faz uma listinha no post-it aí do celular, dos alimentos que você já ofereceu essa semana, quais aqueles que você ainda não ofereceu dentro de cada grupo alimentar. Por exemplo, essa semana eu ofereci muita carne, então eu vou dar uma variada entre o frango e o peixe, e o ovinho de codorna, né? Vou fazer um omeletinho, ou vou fazer um ovo estrelado, ou vou fazer... essa semana eu dei purê, mas agora eu vou dar batata assada, ou eu vou dar cenoura assada, ou cozida, ou arroz com cenoura. Sempre fazer variação para a criança não cair na monotonia alimentar. Isso é muito difícil. Não é difícil. A questão vem toda dentro da organização. Se você faz uma lista daquilo que você precisa oferecer durante essa semana, você vai seguindo a lista e fica mais fácil do que você começar a inventar. Abrir a geladeira, vou fazer com que tenha aqui. Porque aí você está trabalhando no escuro mesmo. E a gente ainda está em introdução alimentar, né? Então não dá para a introdução alimentar ser feita de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente vai colher frutos desse levando com a barriga, digamos assim. Quando a criança tem uma preferência maior por alguns alimentos e já não tem uma aceitação tão boa por aqueles outros alimentos, é conveniente que você faça uma listinha daquilo que o meu filho não está aceitando tão bem. Pra gente começar a estudar a forma de trocar esse alimento. Por exemplo, não come uma cenoura assada, mas se eu fizer um arrozinho com cenoura vai. Ou um
bolinho com cenoura também vai. Então, quando você começa a entender disso, você começa a tomar as providências de como ajudar a criança nesse sentido. Outra coisa muito importante que é o coringa da seletividade alimentar: pressionar, chantagear, brigar com a criança quando a criança não quer comer determinado alimento. Se você oferece uma abobrinha, hoje a criança come, amanhã a criança não come, depois de amanhã a criança não come, já vem aquele espanto da mãe: ah, mas como assim? Comi abobrinha todas as vezes que eu colocava e agora não quer comer mais. Isso é normal, tá? Por isso que a gente precisa ter essa variação. E aí, quando você começa a cobrar da criança, a falar com a criança, a fazer aquela pressãozinha mimosinha, carinhosa, mas que não deixa de ser pressão, a criança começa a se afastar do alimento. Então, sempre é necessário ter essa lista de variação, porque aí você não fica repetitiva naquilo que você oferece e não forçar a criança. Se a criança não quis comer o que você colocou, faz a pêssega, finge que nada aconteceu e continua oferecendo do mesmo jeito. Quando a gente começa a pressionar e traz para a criança esse ambiente desagradável de cobrança, a criança tende a se sentir mal, né? Poxa, minha mãe tá reclamando porque eu não tô comendo determinado alimento, mas eu não quero comer, né? E sim, gente, por mais pequeno que seja a criança, não é legal a gente pressionar. A forma como a gente fala com os nossos filhos sobre os alimentos tende a trazê-los para mais perto ou afastá-los. Em definitivo, ou quase não, depende da forma aí como você se comunica com essa criança. Então, tranquilo, não quer comer, não tem problema, sua responsabilidade realmente é em servir e o da criança é em comer. Aí a gente vai entrar naquilo que eu falo quase todo dia, já tá pedante já, né? Tô parecendo uma vitrola repetitiva, em que sem rotina não tem como estruturar alimentação saudável de nenhum ser humano na face da terra. Nem minha rotina, nem dos meus pais, nem de quem quiser que seja, não dá pra gente estruturar. Se eu tenho livre acesso a comer qualquer coisa no horário que eu quiser, eu não vou conseguir regular e muito menos entender quando é que eu estou com fome e quando é que eu estou saciada. Então, eu preciso que o meu cérebro me mande esses sinais, mas eu só consigo entender o que está acontecendo no meu corpo quando eu sento para comer com fome e quando eu estou saciada eu paro. Por isso que não é interessante a gente ficar pedindo para comer aquela colherinha a mais. Acredite, a criança sabe quando já chegou no seu limite e respeitar isso é importantíssimo para que seu filho consiga comer melhor. Se você pressiona porque não come a abóbora e pressiona porque não limpou o prato, aí sim a gente vai ter um quadro mais importante de recusas. A criança já nem vai querer compartilhar com você a mesa porque, nossa, imagina só que eu vou comer, que é um momento prazeroso para mim, e a minha mãe vai estar ali. Ninguém merece. Então, a gente tem que ter esse bom senso de que, mas é pequeno, tudo bem. Por menor que seja a criança, a gente precisa respeitar quando a criança quer parar de comer. Mas não comeu nada, comeu 2 colheres, a gente só consegue fazer com que a criança coma mais quantidade se a gente consegue ter esse insight de que não é forçando o que eu vou conseguir, é respeitando. Quanto mais a criança se sentir tranquila, para que aquele ambiente esteja agradável, leve, que ela não seja a atenção principal na hora da mesa, mais ela vai comer e vai indo de forma satisfatória. É tudo um trabalho mesmo que a gente precisa fazer, tá? O primeiro pilar, o primeiríssimo, o mais importante deles, sem sombra de dúvidas, é a estrutura da rotina. Se eu deixo a criança comer o que ela quer, a hora que ela quiser, essa criança não vai conseguir comer as principais refeições que são extremamente importantes para o desenvolvimento e crescimento da criança, tá? É muito melhor a gente pular o lanche da manhã do que pular o almoço. É muito melhor a criança jantar do que fazer um lanchinho, entende? A criança ela não pode ter essas escapatórias, porque a criança está crescendo, está desenvolvendo e eu preciso que ela ganhe peso, eu preciso que ela cresça, eu preciso que ela se desenvolva muito bem. E os alimentos estão aí para ajudar a criança
a conseguir bater esses objetivos. Então imagina só que eu vou deixar meu filho pular a refeição porque ele lanchou demais ou porque comeu bolacha demais e agora chega na hora da comida ele não tem apetite para comer. Isso não pode acontecer, tá? Por isso que a gente tem que saber exatamente como estruturar essa rotina. Ah, mas tem um quadro de horários para eu fazer isso? Normalmente isso você vai fazer de acordo com a demanda da sua casa. Tem criança que acorda às 6, tem criança que acorda 9 e tem criança que acorda meio-dia. Que não, também não tá legal, mas vamos pular essa parte para um outro vídeo. Quando é que eu preciso estruturar a rotina da criança? A partir de 1 ano de idade. Claro que quando a criança é pequena aí, que está em introdução alimentar, dos 6 meses até os 12, essa rotina vai variando e eu vou chamando ela de ritmo, né? Conforme a criança vai aprendendo a comer, a introdução alimentar vai sendo feita, a gente começa a criar uma constância de ritmo e a gente já começa a ajudar a criança a estruturar a rotina. Chega lá nos 12 meses, a criança já tem uma rotina estruturada. Mas a partir de 1 ano eu não posso deixar no oba-oba, tá? Eu tenho que criar um ritmo mais ajustadinho para essa criança. A criança vai ter que ter rotina de qualquer forma. Imagina que você coloca seu filho na escola e se você não passou por isso ainda, vai passar. E você vai entender que a primeira semana a criança chora, né? Porque tem a separação, a angústia da separação, a criança quer ficar com a mãe e a criança não se adapta muito bem, às vezes tem que voltar para buscar mais cedo, ou a criança não come na escola, a criança está em fase de adaptação. A gente tem que ter paciência para ajustar a criança na adaptação. Mas daí um tempo a gente observa que a criança lancha já com os amiguinhos, já consegue fazer as brincadeiras com os amigos, já se adaptou à rotina da escola, então tem como sim se adaptar à rotina da casa. E quem ensina isso somos nós, os responsáveis. É a nossa responsabilidade, tá bom? Então, qual que é a melhor rotina de horários para sua casa? Será que o meu filho está acordando muito tarde e é conveniente eu dar o lanche e atrasar um pouco o almoço? Ou é melhor eu pular esse lanche da manhã e já dar o almoço? Às vezes pode ser conveniente que você não faça o lanche do meio da manhã para a criança comer melhor na hora do almoço. Ou você pode dar o lanche da manhã um pouquinho mais cedo para que na hora do almoço a criança melhore a ingesta. Ou você pode modificar o lanche da manhã por alimentos mais leves, por alimentos que não saciem tanto a criança, para na hora do almoço essa criança conseguir se alimentar melhor. Já te dei 3 opções que podem caber na sua realidade. Faz essa observação, visualiza com cuidado como que a rotina da sua casa funciona, os horários que vocês acordam, os horários que tem a soneca, os horários que a criança está mais agitada, como que é o sono, antes do sono eu consigo dar uma refeição ou é necessária uma mamadeira? Será que essa mamadeira não está atrapalhando na ingestão alimentar? Estuda mesmo a rotina, como que tá aí na sua casa. Se tiver bagunçada, eu posso te garantir que quando você estruturar ela, vai mudar no prato também, tá? É realmente quase impossível que isso não aconteça. Por quê? Porque quando a gente estrutura a rotina, a gente começa a encaixar a criança naquilo que é necessário para ela, sem precisar de sofrimento. Quando a gente fala em seletividade de recursos alimentares, muitas mães não têm conhecimento de que pode ser leve, que não precisa ser tão sofrido para todos. São pequenos ajustes que a gente vai fazendo, vai conhecendo melhor a família, como que cada um se enquadra. Por isso não tem receita de bolo, cada família é única, cada bebê é único. Então é individualizado mesmo, mas você aí também consegue dar uma ajudinha com as dicas que eu estou te dando. E aí você vai começando a encaixar a criança naquela rotina e vai começando a se encaixar também. E aí você vai notando que essa criança vai começar a se alimentar melhor. Não deixar de oferecer nunca jamais o alimento. Poxa, meu filho não quer comer chuchu. Já que ele não gosta mesmo, eu não vou oferecer, né? Vou perder meu tempo fazendo para jogar fora. Um erro muito grande também, porque se a criança não come e eu não ofereço, quando é que eu vou conseguir mudar esse quadro? Nunca, porque se não tá no prato, se a criança não vê, se a criança não percebe aquele alimento, como que vai haver essa vontade de comer, essa aproximação dos alimentos? Não tem como. Então esse também é um erro muito comum. Já dei aqui por
por dito e feito de que o chuchu não é bem-vindo, então eu nem compro. Não faça isso. Se você observa que o seu filho não come um ou outro alimento, faz a listinha mais uma vez para você não se perder aí. Vamos trazer esse alimento para sua rotina da casa, aproximando a criança do alimento recusado. Por quê? Se eu não aceito fora da mesa, na mesa eu não vou aceitar. Então é importante trazer a criança para o lúdico, lembrando que a gente está lidando com crianças e a gente não trata a criança como adulto. E o lúdico consiste em um mundo de fantasia, né? Que é um mundo maravilhoso das crianças, que a gente até gostaria também de estar em alguns momentos, né? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Vamos comprar junto na feira. A criança não vai em supermercado, tá, gente? Supermercado tem muitos pegas aí. Você passa no caixa e tá ali aquele leque de opções para criança escolher, né? Chocolate disso, fine daquilo outro. E é muito chato você ter que ficar recusando pro seu filho e passar por uma situação ali não muito legal no supermercado. Então, evita de levar. Não é ambiente para criança. A feira é um ambiente legal. A feira é um ambiente legal onde a criança não vai ter tanto contato com essas coisas que podem ser prejudiciais, não, são prejudiciais à saúde. E aí a criança vai ter mais contatos com os vegetais. Tudo o que você puder aproximar, trazer para perto da criança é melhor para ela. A aceitação dela vai melhorar. Se você coloca para lavar, claro que você pode higienizar antes, né, os alimentos e pedir para a criança higienizar depois, como se você não tivesse higienizado, pedir para lavar. Me ajuda a lavar? Vamos guardar na fruteira? Vamos guardar na geladeira? Quais frutas a gente vai comer hoje? Eu tenho banana, melão, melancia. Qual você gosta? Tá? Dê opções dentro do saudável para a criança escolher. Quando a criança escolhe, ela se sente validada por aquilo que ela quer. Entendeu? Chama para fazer um cookie de banana, chama para fazer um bolinho de maçã, uma panquequinha. Quando ela tá ali fazendo na massinha e você conta, agora a gente vai colocar na frigideira e vamos ver crescer. A criança se sente legal com isso, ela observa que você tá trazendo ela pra criar junto com ela, né? Pra esse mundo aí, eu sou útil, a mamãe me chamou. E quando você pede também pra colocar a mesa. Ajuda a mamãe a colocar a mesa? Coloca a mesa, né? Você pode utilizar cortadores, tem cortador de estrela, de coração, de tartaruga, de dinossauro, de picolé, de guarda-chuva, de urso, de coelho. O que não falta são opções. Tem aqueles bichinhos também de colocar, de girafa, de panda, né? As colherinhas, os garfinhos coloridos. Tem guardanapos de inúmeros personagens. Então, se o seu filho gosta muito das princesas ou gosta muito dos Angry Birds, Superman, Homem-Aranha, você pode estar trazendo para ele esses guardanapos, né? Fica legal de montar uma mesinha assim bem bacana, sabe? Junto com a criança, para a criança começar a se aproximar disso. Isso é importante, gente. Sem essa aproximação, a gente não consegue fazer com que a criança coma o alimento que está lá no prato. E sempre lembrando que tá tudo bem recusar, faz parte. O que a gente não pode é normalizar que a criança só coma industrializado, só coma doces, só tome suco, refrigerante. Ai, meu Deus, Deus me livre. Criança não pode tomar refrigerante, gente. Nem a gente, hein? Isso não é legal de normalizar porque isso realmente afeta a saúde das crianças. Então, já que a gente está aqui para aprender como melhorar o prato e como fazer com que a criança tenha mais saúde, tenha melhor aceitação e seja mais saudável, pegue essas dicas, faça aí na sua casa e me contem depois como que foi. Lembrando que nada é do dia para a noite, tá, gente? A gente demorou aí 9 meses carregando a criança, né? Esse misto de sensações aí na super espera, então a gente tem que entender que a gente precisa de paciência, de dedicação. As crianças têm um tempinho de aprender e já que a gente vai fazer comida mesmo todo dia, porque todo dia a gente come, não vai ser problema nenhum eu colocar um amorzinho ali a mais, eu fazer num corte de um dinossauro, ou eu trazer uma preparação nova, ou eu pedir para ser ajudada na cozinha. São coisas que você vai ter que fazer. Se você já coloca seu filho para fazer com você, melhor ainda. O seu relacionamento com a criança vai estreitar, você vai conseguir dialogar melhor com essa criança, vocês vão ter um tempo de qualidade que é muito importante.
e o seu filho vai começar a gostar mais dos alimentos. Pede para picar um alface, uma couve, sabe? Pede para fazer um suco. Tudo isso é legal. Claro que o suco, gente, é natural, tá? Coloca a laranja lá, coloca a couve. Vamos fazer um suco do Hulk. E aí você coloca lá. Eu não sou muito a favor do suco para as crianças, mas na realidade de hoje, com o calorzão que tá fazendo, a gente até deixa uma vez ou outra. Mas esse também é um assunto para falar em outro momento, porque o suco não é tão adequado para as crianças. Com a criança em recusa, a gente pode utilizar desse artifício, mas a gente também não pode aloprar e fazer só o suco, porque lá tem abacaxi, tem couve, tem laranja, como eu já vi algumas mamães tentar fazer. A gente precisa mesmo ter consciência de que, olha, eu vou fazer a comidinha todo dia e eu vou tentar trazer a criança mais para perto disso. Tende a funcionar muito bem, tá bom? Um beijo de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.